Fala pessoal, tudo tranquilo? O professor Itamar falando aqui, mais uma vez trazendo aqui um tema bem rápido para a gente explanar, e nós iremos falar hoje sobre a resistência elétrica, ok? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, já vai logo fazendo a sua inscrição, vai deixando aí o seu gostei, também colocando os temas que vocês querem que a gente possa estar abordando aqui no nosso canal, beleza? Então, sem mais arrodeios, segue o vídeo. Bom pessoal, então como o tema de hoje é resistência elétrica, eu gostaria primeiramente de explanar o que é a resistência. Nós já estudamos aqui no canal sobre a corrente elétrica, e essa corrente é o fluxo ordenado, né? Eu falei para vocês, toda vez que você ouvir falar de corrente, você vai lembrar de movimento, é o movimento ordenado de elétrons, é o fluxo, é a corrida, é a caminhada e por aí vai. Essa corrente elétrica só vai existir porque nós temos a tensão elétrica que impulsiona esses elétrons, ela dá uma direção para que os elétrons possam circular, tá? E falando em relação a essa direção, nós temos o sentido real da corrente, que diz que ela circula do negativo ao positivo, e nós temos o sentido convencional, que estuda esse fluxo do positivo para o negativo, tá ok? Mas na realidade, a corrente elétrica, ela circula do negativo para o positivo. Em se falando de resistência, resistência é a dificuldade que essa corrente, ou seja, que esse fluxo, ele encontra ao atravessar um material. Quando nós falamos em material, nós estamos falando de fio condutor, nós estamos falando de um barramento, tá certo? Então, quando a corrente elétrica, que é esse fluxo ordenado de elétrons, ele vai atravessar um determinado material e ele encontra uma barreira, tá? Para que ela possa passar, essa barreira nós chamamos de resistência. Não é à toa que a definição de resistência diz que é a dificuldade encontrada pela corrente elétrica ao atravessar o material. Então veja bem, se você tem um condutor, você tem um barramento em um determinado painel, e no momento que a corrente elétrica vai passar, ela encontra dificuldade para percorrer, nós dizemos que esse material está sofrendo uma resistência elétrica. E também, o que causa essa resistência? Ora, uma emenda mal feita, tá? Um parafuso folgado em um disjuntor de 400 amperes, 250 amperes. Se você deixar um parafuso folgado, você pode gerar ali um ponto quente e um possível curto-circuito, tá certo? Porque ele vai aquecer demais e com certeza vai dar problema, tá? Então, pessoal, recapitulando, resistência elétrica é o quê? É a dificuldade encontrada pela corrente elétrica ao atravessar o material. Lembrando, corrente é o fluxo, é um fluxo de elétron, e quando esse fluxo de elétron ele vai percorrer o material, ele encontra uma dificuldade, essa dificuldade é a resistência elétrica, tá bom? Outra situação, como a resistência ela é uma grandeza, e toda grandeza, ela pode ser medida, a unidade de medida da resistência é o ohm, O-H-M. Algumas pessoas chamam ohm, outros chamam ohm. Então, em homenagem a George Simon Ohm, nós temos que a unidade de medida da resistência elétrica é dada em ohm. E esse ohm, ele é representado pela letra grega ômega. Não esqueça que nós temos também na unidade padrão da resistência, que é o ohm, nós temos os seus múltiplos e os submúltiplos. Então, nós vamos ter miliohm, micro-ohm, nós temos quilo-ohm, mega-ohm, ok? E, então, mas como é que eu faço para transformar múltiplo e submúltiplo na unidade padrão? Pessoal, eu já mostrei para vocês como a gente faz isso. Lá na grandeza, tensão elétrica e resistência elétrica, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. Mas não tem complicação. É multiplicação por 1000 ou divisão por 1000. Dá uma olhada lá no vídeo que ele vai te ensinar direitinho na tabela como é que a gente faz. Se ele está em um determinado valor e ele vai para lá, ele vai multiplicando. Se ele está em um determinado valor e ele volta dividindo. Isso tudo por 1000. Ok? Então, era esse o recado, uma aulazinha bem rápida para vocês terem mais ou menos uma noção do que é a resistência elétrica, tá certo? A gente já passou a definição. Agora, é só para concluir, veja só,
A resistência elétrica, ela tem duas situações. Ela pode ser boa. Quando é que a resistência elétrica é boa? É quando eu uso ela a meu favor. Em que situação é essa? Uma chapinha de cabelo, uma churrasqueira elétrica, você está usando a resistência ao seu favor. Uma resistência de chuveiro elétrico, para que a água seja aquecida em locais que tenham uma temperatura bem baixa, né? Local que faça frio, como a gente utiliza esse termo aqui no Maranhão. E também, quando é que a resistência é ruim? É quando a resistência ela atinge um circuito elétrico, tá? Porque o que a resistência faz? Barra a passagem da corrente. Quando ela barra a passagem da corrente, ela gera o quê? Ela gera um aquecimento. E você ter um aquecimento no seu circuito elétrico, isso não é bom. Vai gerar ponto quente, vai dar problema na instalação. Então, os dois lados da resistência quando eu uso ela ao meu favor, positivo. Quando essa resistência ela atinge um circuito elétrico, que eu não quero que isso aconteça, ela vai ter uma participação negativa nesse circuito. Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí, se vocês quiserem que a gente aborde com mais ênfase o tema resistência, ou se você acha que já ficou 100% aí, já deu para entender o que é a grandeza da resistência. Então, pessoal, valeu e até a próxima.